o seguinte, a gente está tendo aí, já está anunciado, a Polícia Rodoviária Federal sem dinheiro para os carros. Estamos com a volta da Covid, agora com uma nova cepa e sem vacinas para ela. Ou seja, você está com algumas demandas prementes de dinheiro que não vão estar, aparentemente, que o mercado não está querendo muito colocar nessa PEC. O mercado quer diminuir o teto da PEC, tem até essa proposta do Alexandre Silveira de limitar a 70 milhões. Como é que soluciona isso dessa premência de resolver problemas de vacinas, problemas nas estradas, Polícia Rodoviária Federal dizendo que não pode agir contra os boicotes porque não tem dinheiro, e etc. E outras faltas de dinheiro. Olha, Thales, eu vejo assim, o mercado tem um papel muito importante na economia e a gente não pode nunca minimizar a importância do papel do mercado, mas o mercado não tem, e não é da alçada do mercado, fazer qualquer tipo de formulação sobre a política econômica. O mercado não é um formulador de políticas públicas e não é um formulador de política econômica. Então, o que vem do mercado em termos de, o mercado acha isso, o mercado acha aquilo, francamente não me interessa, porque eu acho que existe aí uma absoluta desconexão com as necessidades de políticas públicas. Cabe a quem Concordo é plenamente. formulador de política pública fazer esse enquadramento. Então, dentro da discussão atual, o que que importa? Eu acho que você destacou aqui dois pontos fundamentais. A gente já está vendo os efeitos na questão da emissão de passaporte, por exemplo, a gente já está vendo os efeitos da falta de verba e da falta de planejamento do atual governo, né, do governo Bolsonaro, que não está sendo cobrado pelas suas atitudes irresponsáveis. E de outro lado, mais irresponsável ainda, foi a falta de planejamento em relação a essas novas variantes da Omicron, subvariantes da Omicron, né? A atual variante dominante no mundo da Covid. Já estava anunciado isso, na verdade. Aqui nos Estados Unidos, o governo já havia anunciado no início do ano que ia disponibilizar, a partir de setembro, as novas vacinas bivalentes, que contemplam uma proteção precisamente contra essas novas variantes e subvariantes da Omicron. Então, sabendo disso, por que que o governo brasileiro não anunciou e teve tempo para tanto? Por que que não anunciou que iria comprar as vacinas e não acomodou isso no orçamento de 2023? Aí é a tal coisa, a gente vê nisso o mais absoluto descaso. Então, se o mercado realmente pretende ter influência sobre a formulação de políticas públicas, então que comece a olhar para áreas que vão além dessa coisa absolutamente limitante, que é, só o que vai acontecer com o gasto, entendeu? Tem muito mais em termos da discussão de políticas públicas no Brasil do que simplesmente isso. E responsabilidade fiscal é também você cuidar das pessoas. Portanto, assim, como eu disse, assim, o mercado não é formulador de políticas públicas, é um participante importante da economia, mas o que pensa ou deixa de pensar a respeito de formulação de política econômica, realmente o que o mercado tem a dizer interessa muito pouco. Você falou algo que eu achei bem interessante, Mônica, que o governo eleito perdeu uma oportunidade, né, de mostrar a que veio, né? Isso é muito interessante e dá esse farol para o que pode vir a ser a política econômica. O que você acha que seria o ideal? Como que a gente consegue entrar nos trilhos, vamos colocar assim, fazendo esse equilíbrio da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que é o que Lula discursa? Eu acho que deixa eu só qualificar o perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade nessa PEC, né? Poderia ter feito e já adiantado a discussão nessa PEC. O que não significa que não exista ainda uma porta aberta para fazer isso nessa PEC. Existe, porque as negociações estão acontecendo, e mesmo que isso não venha a ser feito nessa PEC, talvez porque esse tipo de discussão atrasasse as emergências que o Thales muito bem ressaltou, nada impede que o governo apresente logo em seguida
uma PEC para o novo regime fiscal. E, na verdade, desde o princípio, o discurso do governo tem sido esse, do novo governo. Se a gente escuta, por exemplo, as entrevistas que o vice-presidente eleito tem dado, ele tem falado explicitamente nisso, com muita clareza, na realidade. Tem, inclusive, falado em linhas muito semelhantes a essas que eu acabei de delinear, né? Em termos de você ter uma meta de médio prazo para a dívida, você ter uma meta de curto prazo para o gasto e tudo mais. Então, essa discussão, ela está aí, ela existe, ela está viva. E o que está acontecendo nesse momento é que tem propostas que já chegaram à equipe de transição. Eu sei que a nossa proposta do Elas no Orçamento já chegou à equipe de transição e está sendo discutida. É uma de, pelo menos, 4 que chegaram à equipe de transição. Então, assim, eu acho que a discussão propositiva, né, no sentido de auxiliar o governo, o novo governo, nesse momento de transição, e nesse momento de transição muito delicada, porque você vê, o atual governo, como vocês próprios falavam na reportagem anterior, o atual governo está preparando uma porção de ações nessa semana para questionar o resultado das eleições. Isso é gravíssimo. Então, assim, a gente está num momento de transição que é de extrema delicadeza. A gente não pode ainda se dar ao luxo de ficarmos achando que as discussões que interessam são só as discussões técnicas de economia. Não são, são as discussões políticas. Então, assim, o momento é muito complicado, é uma travessia muito complicada essa, de um governo já sabidamente negacionista, antidemocrático, que está se posicionando contra o resultado das eleições, vai intensificar pelo que está parecendo essas ações essa semana, e um novo governo que se apresenta tendo que reconstruir tudo aquilo que o governo atual destruiu em 4 anos.